Ele é escritor, é jornalista, é advogado e é um brisolista de carteirinha ou de carteirão. O nosso Caio Mirabelli. Esse cara é muito gente boa, sobretudo um grande profissional, mas também gosta muito de Fortunati. E ele nos manda uma pergunta diretamente do Rio de Janeiro. É uma pergunta que num primeiro momento eu achei meio salgada, mas depois eu entendi que não. Ele só quer um esclarecimento, assim como todos nós queremos, além daquilo que já lemos, além daquilo que já o assistimos falar e também o ouvimos falar sobre os bastidores, as razões pelas quais você renunciou à sua candidatura, que vinha tão bem, pelo menos na avaliação dos grandes avaliadores, dos grandes entendedores do assunto. Então, num primeiro momento, eu vou encaminhar a pergunta do Caio Mirabelli e depois a gente segue, depois de responder o Caio Mirabelli, a gente segue por aqui com outras perguntas de outros jornalistas. Pode ser? Pode ser, com certeza, com certeza. Direto do Rio de Janeiro, Caio Mirabelli, por favor. Bom dia, programa Comando Total. Na minha leitura, o melhor prefeito da história de Porto Alegre foi Leonel Brizola, na minha leitura científica, econômica, social. E o segundo melhor prefeito da história de Porto Alegre foi Fortunati. Fico muito honrado de ter a oportunidade de fazer uma pergunta ao ex-prefeito Fortunati. Então a pergunta é: Fortunati, o que aconteceu? Por que a sua equipe cometeu o vacilo de não observar a legislação eleitoral, os prazos eleitorais, a burocracia eleitoral e não conseguiu evitar o problema jurídico que teve na tua chapa? Por que não foram capazes de registrar a tua chapa respeitando a legislação, os prazos e a burocracia? O que aconteceu que a sua equipe não conseguiu ter a capacidade técnica de evitar, se prevenir de vícios, defeitos e nulidades? É a pergunta que vem do Rio de Janeiro, do jornalista e advogado Caio Mirabelli. Nos explique o que aconteceu. Um forte abraço. Meu querido Caio Mirabelli, em primeiro lugar agradeço o teu voto de confiança. Me considerar o segundo prefeito mais sucedido de Porto Alegre me deixa muito feliz. Lembrando sempre dessa fantástica figura que também administrou nossa cidade, que é Leonel de Moura Brizola, lá em 1957. Então é um grande prazer, uma enorme alegria e naturalmente me enche muito de alegria ouvir esse teu reconhecimento. Eu vou levar antes de uma questão que é importante, fundamental, para que eu esclareça aos ouvintes do Comando Total. Na verdade, é importante deixar claro, e vou tentar, meu querido Mauro Sérgio, de forma muito didática, explicar aos ouvintes para que eles entendam. Uhum. Quando a gente apresenta uma chapa de prefeito e vice-prefeito, a gente faz a inscrição junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Uhum. O Tribunal Regional Eleitoral, através das suas zonas eleitorais, porque a justiça é formada por zonas eleitorais, em cada uma das regiões da cidade, e os juízes avaliam se seus candidatos estão aptos ou não a concorrer. Pois bem, então a primeira informação que eu quero dar, não somente ao Caio Mirabelli, meu querido amigo, mas a todos os ouvintes do Comando Total, é de que no dia 18 de outubro de 2020, veja bem, então mais um mês, praticamente um mês antes das eleições, nós tivemos uma sentença dada pela 158ª Zona Eleitoral de Porto Alegre, homologando a candidatura do André Martins de Lima Cecchini, que exatamente para concorrer ao cargo de vice-prefeito pela coligação Porto Alegre Somos Todos Nós. Diz ela, essa sentença diz o seguinte: foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação. As condições de elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de inelegibilidade. Então, a primeira informação é isso, que serve tanto para o Mirabelli quanto para os ouvintes, dizendo que nós estamos calcados numa decisão da Justiça Eleitoral, reconhecendo
homologando a candidatura do André Cecchini. Então, essa primeira informação é fundamental, porque as pessoas desconhecem, como certamente o Caio também desconhecia. Nós tínhamos em mãos um documento formal, uma decisão formal, uma sentença dada pela Justiça Eleitoral homologando a candidatura do André Cecchini. Então, esse é o patamar básico que eu tenho que dar para os ouvintes para mostrar que nós não estamos sendo irresponsáveis na nossa campanha. Nós estamos fazendo campanha com um candidato a vice devidamente reconhecido, homologado pela Justiça Eleitoral. Segunda informação importante, para que, obviamente, a gente possa substituir, digamos que o André Cecchini tivesse sido impugnado nesta data, no dia 18 de outubro, ao invés da Justiça Eleitoral homologar, reconhecer a candidatura, se a Justiça Eleitoral não tivesse reconhecido a candidatura, impugnado. Nesse prazo, nós poderíamos ter substituído o André Cecchini por um outro candidato a vice. É isso que a legislação diz. Até 20 dias antes do pleito, qualquer candidato impugnado pode ser devidamente substituído. Quando é que são 20 dias antes? Dia 26 de outubro. Ou seja, até o dia 26 de outubro, se nós tivéssemos tido uma impugnação do André Cecchini, nós poderíamos ter substituído o André Cecchini por um outro nome da chapa majoritária. Então, volto a dizer, no dia 18 de outubro, antes do dia 25, nós tínhamos uma sentença homologando, reconhecendo a candidatura do André Cecchini. Qual é o problema? Aí o problema não passa a ser nosso, passa a ser um problema do Tribunal Regional Eleitoral. Vou explicar por quê. Porque o Tribunal Regional Eleitoral recebeu um recurso que foi impetrado por um candidato do PRTB contra a homologação da candidatura do André Cecchini. E acabou decidindo esse recurso a 6 dias do processo eleitoral. Pois bem, eu quero dizer com todas as letras os ouvintes da Metropolitana, e eu tenho certeza que o Caio Mirabelli, que é advogado, vai reconhecer, esta é uma ilegalidade que o Tribunal Regional Eleitoral acabou fazendo. Por que eu afirmo isso com tanta contundência? De que o ato da impugnação do André Cecchini, no dia 9 de novembro, e, consequentemente, impugnando a chapa toda, porque eu não podia, nesse prazo, substituir o vice, consequentemente, a chapa foi toda impugnada, porque foi um ato irregular, ilegal do Tribunal Regional Eleitoral. Veja bem, eu estou afirmando que a Justiça Eleitoral cometeu uma ilegalidade. E vou dizer por quê. Porque existe uma lei, que é a Lei Geral das Eleições, por isso estou sendo bem didático, Mauro Sérgio, para que os nossos ouvintes entendam, a Lei 9.504 de 1997. É a Lei Geral das Eleições. É a que normatiza todo o processo eleitoral no Brasil. Lá no seu artigo 16, parágrafo 1º, diz o seguinte: todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, que foi o que aconteceu, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias, primeiro e segundo grau, e publicadas as decisões a eles relativas até 20 dias antes da eleição. Por que é que eu estou trazendo à tona o artigo 16, parágrafo 1º da Lei Geral das Eleições? Porque ela é clara, o TRE não poderia ter julgado a impugnação do André 6 dias antes das eleições. Ele tinha que ter impugnado pelo menos 20 dias antes das eleições. Por quê? Porque aí, impugnando o André, eu poderia substituir André por qualquer outro nome, pelo Joaquim, pelo Pedro, pela Maria, qualquer outro nome, e nós poderíamos concorrer com tranquilidade. Não bastasse a Lei Geral das Eleições, existe uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Porque as pessoas podem estar pensando, mas a lei é lá de 97, então é muito antiga. Não, em primeiro lugar, lei é lei. Mas mesmo assim, existe uma resolução do ano passado, de 2019, do Tribunal Superior Eleitoral, que tem força de lei do ponto de vista eleitoral. Resolução 23.609, que exatamente diz de que qualquer recurso tem que ser julgado até 20 dias antes do processo eleitoral. Então, eu volto a afirmar, com todas as letras, meu querido amigo Caio Mirabelli, Mauro Sérgio,
a todos os ouvintes do Comando Total de que o TRE, na verdade, rasgou a lei. O TRE simplesmente cometeu uma ilegalidade. Por quê? No dia 9 de novembro, ou seja, 6 dias antes das eleições, o TRE julga inelegível o André Cecchini e, consequentemente, cassou a minha chapa, me cassou junto. Então, não foi uma desistência qualquer, porque passa a ideia de que, do nada, eu acabei desistindo do processo eleitoral. Não foi isso, Mauro Sérgio, não foi isso, Mirabelli. O que aconteceu é que, de forma ilegal, irregular, rasgando a lei, o Tribunal Regional Eleitoral, no dia 9, ou seja, 6 dias antes, e não 20 dias antes, apenas 6 dias antes, acabou impugnando a nossa chapa. Bom, aí, claro, Mirabelli, que é advogado, sabe, poderia recorrer, e é o que eu pretendia fazer. Só que, como todo processo judicial, isso acabaria ultrapassando o dia 15 de novembro. Lembrando que 15 de novembro é a data das eleições. Então, eu estaria no dia 15 de novembro sob júdice, ou seja, com uma pendência judicial. E, consequentemente, criaria uma insegurança jurídica para todos os eleitores. Por quê? Obviamente, alguns meios de comunicação estavam dizendo, não, o Fortunati vai ser cassado, os adversários estão dizendo, o Fortunati está sendo cassado, e assim por diante. Então, a minha chapa estava impugnada, então não foi eu que abri mão dela, foi uma impugnação injusta, ilegal, uma impugnação que eu vou questionar durante toda a minha vida do Tribunal Regional Eleitoral. Obviamente, o que eu abri mão? De fazer o recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Só abri mão disso por quê? Volto a repetir. Porque nós estaríamos indo para o dia 15 de novembro, exatamente com uma insegurança jurídica muito grande do processo eleitoral de Porto Alegre. E eu não quis ser irresponsável junto aos eleitores de Porto Alegre, dando a eles a dúvida de que o seu voto valeria ou não. Então estão aí as justificativas, meu querido amigo Caio Mirabelli, meu querido amigo Mauro Sérgio, Rogério Barbosa, do porquê que eu acabei não concorrendo. Não foi uma decisão minha, foi uma decisão que atropelou a lei, que rasgou a lei, infelizmente, do Tribunal Regional Eleitoral. É uma situação muito